Olá, olá. Hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em Eclesiastes. Você tem que compreender o que é mais importante na sua vida. Tem que compreender o propósito de Deus na sua vida. Aqui em Eclesiastes, o escritor Salomão, ele diz que o mais importante é você buscar o conhecimento que vem de Deus. Aqui em Eclesiastes, que começa aqui no primeiro versículo, ele diz que a palavra, a vaidade de todas as coisas terrenas, a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Aqui está falando da verdadeira sabedoria que temos que buscar em Deus. Aqui esse pregador, ele está falando que vaidade, vaidade, tudo debaixo do sol é vaidade. Ele está enfatizando que o importante é você buscar a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. E aqui, como está escrito em João 8, que começa no 31, fala sobre o conhecimento que vem de Deus. Aqui em João 8, que começa no 31, diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerei a verdade vos libertará. Aqui, Jesus falando para os judeus que é o conhecimento que vem dele é que nos traz liberdade. E aqui ele diz que porque o conhecimento é o verdadeiro poder mais valioso do que o ouro e é a liberdade. A humanidade, como a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está em treva e escuridão. E estudar cada dor, silêncio, é como uma lição e entender que o homem ignorante é escravo, mesmo sendo livre. Muitas das vezes, naquilo que o outro se sente confortável, muitas das vezes você já superou aquilo que ele está vivendo. E o sábio é livre, mesmo sendo prisioneiro. O conhecimento não te livra do sofrimento, mas te ensina a suportá-lo com dignidade, porque a mente treinada não vive temerosa com os maus rumores. Por quê? Porque entendeu a lição. E sem o conhecimento, nós fracassamos, porque como está escrito em João 3, como está escrito na carta aos Coríntios 12, fala, sem conhecimento, nós ficamos tenebrosos e o propósito de Deus pode não se concluir na nossa vida por causa de situações. Aqui na carta aos Coríntios 12, fala, 2 Coríntios 12, que começa no 2, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos
Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Aqui e sei que tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, de um assim me gloriarei em. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para que esbofetear-me, a fim de que não me exaltasse, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se retirasse, se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei, mas nas minhas fraquezas, para que em mim habitasse o poder de Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo falando sobre a sua experiência que ele teve com o conhecimento de Cristo, que ele teve muitas revelações. Porém, Deus permitiu que situações se levantassem contra ele para que ele não se exaltasse, tribulações na vida dele, para que ele não se exaltasse e perdeu o conhecimento de Cristo. Porém, ele falou que a graça de Deus era suficiente para que ele pudesse exercer o ministério dele. Porque o conhecimento de Deus vai nos trazer tribulações, humilhações, difamações, calúnia, para que não se ensoberbecesse. E aqui o espinho na carne é necessário para manter o servo. É preciso nascer de novo, como está escrito lá em João, que Deus disse, Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Mesmo ele sendo mestre da lei, ele não tinha esse conhecimento. E Nicodemos, ele foi ao encontro de Jesus à noite, quando ninguém o ouvia. E Jesus disse: e enviarei outro Consolador, guardar o povo da sua igreja, como é no deserto, a coluna de fogo de dia e a nuvem de noite. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, direção, instrução, acesso às revelações, visões, entendimento, de acordo com a vontade dele. E há pessoas que querem o Espírito Santo, ele vem para os que crê, o servir, dirigir sua mente, seus pensamentos, seu espírito, para guiar o nosso coração, emoções, de acordo com a vontade de Deus. É impossível manter-se salvo sem o Espírito Santo, porque o mundo jaz no maligno. O inimigo cega o entendimento das pessoas, anula o entendimento do Evangelho. O Espírito Santo guiou o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios 12. Ele teve uma experiência com Deus. Deus permite as tribulações para nós não nos exaltar, para nós tornarmos submissos a Ele. E o apóstolo Paulo orou 3 vezes e por causa das visões e revelações, porque ele queria que aquilo cessasse na vida dele. É como o trigo
se curva e o joio não. Para nós tornarmos dependentes de Deus. Deus disse a Paulo: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como está escrito aqui em Eclesiastes, queridos, no versículo 7, diz assim: tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Porque há um tempo para todas as coisas. Tem coisas que não é para nós falar. Tem um tempo determinado para nós falar. Por isso que muitas das vezes há muito murmurinho de pessoas falando muitas das vezes sem conhecimento de que vem de Deus. Por essa razão, a importância de nós termos conhecimento de Deus, não sair falando daquilo que não temos conhecimento. Acontece situações de pessoas entrar na sua intimidade com Deus e falar daquilo que eles não têm conhecimento, e mais tarde eles terem esse entendimento de que eles falhou por falar daquilo que não tinha conhecimento, e isso é notório, cada um sabe do que fala. E aqui em Isaías 53 fala do conhecimento que Jesus nos deu, e conhecereis a verdade vos libertará, relacionado o falar sem conhecimento, por isso que temos que ter o conhecimento de Deus para falar. Isaías 53 fala que no versículo 4 que começa, que fala assim, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, Jesus, ele levou nossas enfermidades, sim, ele levou todo o nosso tormento, sim, ele levou tudo aquilo que nos afasta da graça dele. Porém, ele não abriu a boca. Aqui tem conhecimento, porque ele fechou a boca por clareza de propósito. Podes espiritual. O espiritual em saber quando se calar, com conhecimento, sim. Com conhecimento, nós sabemos quando nos calar e quando falar. Com certeza. Aqui continua dizendo que em Eclesiastes que há tempo de estar calado e tempo de falar. O silêncio em frente a provocações, frequentemente, o que sobressai é a sabedoria que vem de Deus, porque é a capacidade de escolher suas batalhas, de não deixar que outros ditem suas reações emocionais. Como está escrito aqui em João, que diz que quando Jesus foi levado a Pilatos, perguntou a Jesus: de onde és tu? Não lhe deu resposta. Jesus não sentiu necessidade de se defender, de convencer Pilatos de sua inocência. Ele era seguro de sua identidade e em seu propósito.
Entenda para que ninguém provoque sua raiva. Como está escrito em 2 Crônicas 20, o poder do louvor. Josafá levantou um coro para louvar na frente do exército e Deus colocou emboscada contra os exércitos inimigos. Ele se distribuiu mutuamente. Atente às provocações com formas de louvor, não de forma artificial ou manipulativa, mas com uma expressão genuína, com confiança em Deus. Algo sobrenatural aconteceu. A atmosfera espiritual muda. Seu coração se enche da presença de Deus, e a raiva perde o poder sobre você. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles decidiram louvar em vez de reclamar ou ficar com raiva dos seus perseguidores. O resultado que houve um terremoto que abriu caminho para a salvação carcereira e sua família. O louvor não apenas muda a sua situação, mas transformou as vidas daqueles ao seu derredor. Por isso a importância de você buscar em Deus o conhecimento, porque Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A importância de você buscar em Deus o conhecimento, porque o conhecimento é que liberta. O conhecimento que vem do alto, não o conhecimento terreno. O conhecimento desse mundo é terreno, animal e diabólico. O que vem do alto é libertador. A importância de você buscar o conhecimento que vem do alto. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo. Ainda vão assistir. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Jesus Cristo, a sua igreja, tirando todo o espírito de rebeldia, de teimosia, de desobediência. Senhor, abençoa aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos. O Senhor disse para o escritor: tudo é vaidade. Vaidade, vaidade. Sem o seu conhecimento, nós somos escravos do nosso desejo, das nossas vontades, daquilo que o Senhor já nos libertou. O Senhor diz na sua palavra que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Senhor, nos ajude a olhar para Ti, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Toda ação das trevas, todo espírito opressor do inferno que estiver agindo nessa vida, trazendo perturbação, insegurança, inquietude, está anulado e repreendido em nome de Jesus. Senhor, abençoa a sua igreja, abençoa aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos para a sua glória, porque sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e tribulação. Senhor, abençoa a sua igreja, abençoa Israel, abençoa as nações, abençoa aquilo que o Senhor já diz na sua palavra, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Toda ação do inferno já está anulada e repreendida em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor. A sua palavra, o Senhor enviou, vai prosperar naquilo para o qual o Senhor já determinou. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória.